Tá, e você acha que ter experiência clínica, em atendimento clínico, influencia nesse início para você conseguir oportunidades para trabalhar? Ou não, nada a ver? É só uma crença que a pessoa fica com mais um medo que ela tem de, poxa, eu não tenho experiência, então talvez não vai dar certo, então acho que nem vou atrás, enfim. Aí é uma coisa, né? Se a gente está falando realmente das oportunidades, se a gente colocasse aí, né? O que que é uma oportunidade? Aí entra naquilo que a gente falou, trabalhar numa clínica, trabalhar em um convênio, coisa nesse sentido. A experiência clínica vai depender do local, né? Que você teria essa oportunidade, realmente para eles definirem o que que eles querem, né? De certo modo, do profissional, e eles podem exigir, às vezes, algum tempo de experiência, alguma coisa nesse sentido. Agora, se a gente está falando de você buscar essa oportunidade, né? De você realmente começar o seu atendimento sem ficar dependendo de coisas externas, de certo modo, aí não, né? Você consegue realmente, com tudo a base que você já tem, do seu curso que você fez, de se desenvolver, um seu tratamento, começar. Porque até mesmo no processo que você vai se desenvolvendo e vai tendo a experiência. A gente tem que tomar cuidado de não cair naquele paradoxo, né? Aquela coisa assim, preciso de pessoas que têm experiência, né? Só que como que você vai ter experiência se você nunca pode começar, né? Então não é assim que funciona. Você vai realmente desenvolvendo, você vai aprendendo na própria prática, né? E vamos lá, você teve que criar suas oportunidades ou elas simplesmente apareceram para você? Não, você é o Diego Falco, as oportunidades caíram no seu colo. Como é que foi seu início? Não, eu realmente precisei, eu tive algumas, vamos colocar assim, facilidades, né? Onde eu tive uma mentora, que minha mãe também é psicóloga, então ela foi me orientando nesse ponto, né? Então isso, de certo modo, foi uma certa facilidade, porque daí eu já sabia onde procurar, vamos colocar dessa maneira, né? Que infelizmente a maioria dos profissionais se formam e não sabem nem mesmo onde procurar. Então eu tive essa vantagem, vamos colocar assim. E aí a criação da oportunidade foi justamente isso. Então, ir atrás de coisas específicas, como, por exemplo, convênios, com sindicatos, conversar com profissionais da psiquiatria. Então, isso foi a maneira, né, justamente de criar oportunidades. Uma outra maneira também, mas que não necessariamente, que eu não sabia na época, né? Eu não sabia na época, mas hoje eu considero muito importante, que muitos que são das redes sociais sabem, que foi justamente o canal no YouTube, né? Também, que isso é uma coisa que eu fui fazer, não necessariamente achando que ia fazer alguma diferença, mas no final das contas fez, né? Muita diferença. Então, criei oportunidades para mim também desta maneira. Então, é isso que ajudou. Foi uma coisa que você fez a mais, que você não esperava o resultado, mas ele veio, né? Isso, exatamente, né? Tipo, não contava, não achei que ia fazer diferença para a clínica, né? E acabou fazendo. E você teve medo de fazer essas coisas que você precisou fazer? Sim, né? Porque como eu sempre comento, eu tenho ansiedade social, então é uma coisa que não é fácil para mim, né? Hoje essa questão assim de live, né, de conteúdo assim, isso é uma coisa muito tranquila. Mas eu ainda sou uma pessoa que sofro bastante, porque sempre que eu até mesmo faço uma live, entro com um conteúdo, alguma coisa ao vivo, com pessoas, mais que eu preciso me expor de certo modo, isso drena uma energia significativa, né? Então é uma coisa bem difícil. E aí naquela época, a gente está falando de 7 anos atrás, é uma coisa que era muito complicada. Eu não conseguia falar tanto com as pessoas, assim, não era uma coisa fácil. E aí lá, manter a cara, conversar com pessoas que poderiam considerar pessoas de autoridade, né? E falar assim, nossa, eu estou precisando de ajuda, né? Coisas nesse sentido, né? Onde vamos trocar uma parceria e coisas nesse sentido. Isso é uma coisa bem complicada, né? Então, realmente foi muito difícil para mim, né? Por conta disso. Por conta, então, assim, juntou a questão da própria insegurança, né? De normal, de todo mundo quando se forma na faculdade, né? Fica aí inseguro. E juntou a questão também da ansiedade social. Então, foi duplamente aí difícil, né? No meu caso, mas tem que fazer, né? Faz parte da vida, né? Isso. E como é que faz para superar esse medo? Então, infelizmente, o medo, assim como a gente aprende na terapia cognitivo comportamental, quando você não enfrenta, ele aumenta, né? Ele realmente se mantém,
né? Ele mantém ali o nosso problema, a nossa dificuldade, e eventualmente ele aumenta, né? Então complica as coisas. O jeito de você superar o medo é justamente enfrentando. Então, quando a gente enfrenta, quando a gente vai, né, e testa, digamos assim, os nossos pensamentos, né, que geram aí a ansiedade, que geram o medo, é assim que a gente enfrenta, né? Que a gente supera. Porque daí se a gente faz e vê que, opa, não é tão ruim assim, ou opa, eu sou mais capaz do que eu imagino, ou opa, tive resultados positivos tendo esse comportamento. É assim que a gente vai superando, né? Assim que a gente vai aprendendo que tá tudo bem. E no processo, isso para todo mundo, seja alguém que tem ansiedade social ou alguém que não tem ansiedade social. Então, na hora de buscar o atendimento, de buscar aí a criação, né, essas oportunidades, então envolve muito isso, né? Envolve bastante essa questão de simplesmente ir e fazer. Mas eu vou fazer um paralelo aqui comigo. Estou vendo com a minha vida aqui. Eu sempre fui uma pessoa que tinha muita dificuldade de apresentar trabalho na escola. Não sei se eu tinha ansiedade social, mas tremia, as pernas É, bambeavam, o coração ficava a milhão, sentia pulsação aqui no pescoço, assim. Então eu sempre é, fugia disso. Tá? Eu lembro de vezes que eu matei aula para não precisar apresentar trabalho. Tipo, eu faltei na escola, sim, era trabalho em grupo, então se a nota fosse vir ou não, para mim não importava. Depois eu ficava de recuperação e sei lá, dava um jeito, mas eu faltei várias vezes, várias vezes. E esse medo, eu não sabia como superar. Como é que a pessoa faz? Porque, por exemplo, você fala assim, vai lá e enfrenta. Cara, mas como é que, sei lá, vamos pensar aqui, uma pessoa que, nem que você falou, né, vai buscar parceria. E a pessoa tá lá com medo, tá se sentindo insegura para buscar uma parceria. Como é que ela faz para enfrentar isso? Será que tem como ela fazer alguma, sei lá, ir aos poucos? Não, se bem que eu não sei como é que faz para ir aos poucos, né, para trabalhar com alguém. Tem que ir, mas e aí? é que, infelizmente, né, nessa questão das parcerias, por exemplo, mas é muito difícil essa questão de ir aos poucos. Você pode, talvez, ranquear no sentido, assim, de todas as possibilidades, né? Por exemplo, sindicato, convênio, falar com os profissionais, qual que você teria mais medo? Às vezes tem mais medo de falar com psiquiatras do que falar com psicólogos parceiros, ou de falar com nutricionistas. Às vezes você vai ter mais medo de falar com homens do que com mulheres, às vezes você vai ter mais medo de falar com profissionais mais velhos ou que estão mais tempo ali no mercado de trabalho. Então, você pode acabar ranqueando dessa maneira e começar pelos profissionais, pelos tipos de profissionais que você tem menos medo, né? Tipo de profissão, na questão de atuar em sindicatos, por exemplo, você também pode pensar dessa maneira, realmente listar todos os locais que você gostaria de visitar para buscar essa parceria, coisa nesse sentido, e e ranquear, né? Tipo, o que você sente mais medo, o que você sente menos medo, né? E junto com isso, você precisa ter muito claro o que você quer da vida. Você, assim como o Gerson falou, né? Tipo assim, tinha contas para pagar, né? Então, como tinha contas para pagar, isso motiva realmente a pessoa. Se você não tem nenhuma motivação, seja uma motivação de necessidade na sua vida, como ter contas para pagar, seja ou de cuidar você pode pensar tanto nessa questão de ter conta para pagar ou no sentido de cuidar dos filhos, por exemplo, né? Se eu Ter não sonhos fizer também, isso, né, para é, realizar. exatamente. Ter sonhos também, né? Então, assim, pode ser tanto essa questão de necessidades, como pode ser também as questões de sonhos, de vontade, o que você quer alcançar, que pessoa que você sempre quis ser, que tipo de pessoa que você gosta, né? Tipo, no sentido de valores, então, metas de vida, valores e tudo mais. Se você tem isso mais claro na sua vida, fica muito mais fácil